Ministério Poder do Evangelho. Irmãos, vocês podem tomar assento. Hoje, a humanidade cristã, o povo cristão, está celebrando o dia da Páscoa, domingo da Páscoa. Porém, senhoras e senhores, muitos cristãos não sabem o verdadeiro sentido da Páscoa, ou o verdadeiro significado da Páscoa. Por incrível que pareça, esses dias de Páscoa, de sexta-feira para cá, eu recebi muitas mensagens, muitos links, muitos vídeos de amigos, e entre eles muitos pastores, de diversas partes de onde eu os conheci, ou eles me conheceram. E por incrível que pareça, por incrível que possa parecer, a maioria deles me desejando boa Páscoa ou feliz Páscoa, me enviaram a foto de um coelho. E muita gente acha que o coelho é o símbolo da Páscoa. O coelho nunca foi o símbolo da Páscoa. E há crianças até que imaginam que a Páscoa é um pássaro. Uma certa feita, a professora perguntou para Maria: Maria, qual a maior célula do mundo? E ela respondendo disse: professora, a maior célula do mundo é o ovo de avestruz. Joãozinho pulou e disse: não, senhora, você está enganada, ela está errada, professor, porque o maior ovo do mundo não é o de avestruz, o maior ovo é o ovo da Páscoa. E a professora disse: como você sabe disso, Joãozinho? Por que você imagina isso? Ele disse: porque o papai comprou para mim um ovo de Páscoa que dava 2 dos ovos de avestruz. Então tem muita gente achando que a Páscoa é um pássaro, porque põe ovos. Outros acham que a Páscoa é um coelho, porque o coelho é o símbolo da Páscoa. Porém, deixa eu explicar para os senhores nesta noite o que é Páscoa, o que simboliza a Páscoa. A Páscoa existiu antes de Moisés. Portanto, a Páscoa, ela é bem mais antiga que o Êxodo. Ela é antes do Êxodo. A Páscoa antes de Moisés era celebrada pelos pastores nômades. Eles celebravam uma festa chamada Pessaque, que é a mesma Páscoa. E nesta festa, os pastores nômades, aqueles pastores que apacentavam os seus rebanhos de região em região, procurando os melhores pastos para os seus rebanhos, então nessa época do Pessaque, eles matavam um cordeiro para celebrar a chegada da primavera. Então penso eu que, mesmo no seu subconsciente ou no seu inconsciente, aqueles pastores já estavam celebrando o que nós conhecemos hoje como a verdadeira Páscoa. Até porque, acredito eu, é um pensamento meu, meus irmãos. Não saiam por aqui dizendo, ou por aí dizendo que eu preguei isto como doutrina. É um pensamento meu e de outros homens de Deus e de grandes pensadores, que as ideias de Deus, os propósitos de Deus, se propagam por ondas sensoriais por todo o universo. E há momentos em que os homens podem estar sensíveis e captar as ideias ou pensamentos de Deus. E nós vemos isto acontecendo antes do chamamento ou chamado dos profetas.
Nós vemos, por exemplo, Noé recebendo do Senhor a informação de que a terra seria destruída com água. Nós vemos também os animais pressentindo, não todos, mas alguns pressentindo a destruição vindoura, e então partindo em direção ao escape, em direção à arca, para sobreviverem ao dilúvio. Existem tribos que nunca ouviram falar de Deus, que nunca ouviram a pregação do Evangelho, mas eles têm em si a noção de que existe um Criador, de que existe um Deus que fez os céus e a terra, e que a opção dele é que o ser humano o adore e o ser humano siga as coisas boas que ele criou. Sem ter a informação deste Deus soberano, então eles passam a adorar o sol, adorar a lua, adorar os animais, as florestas, as montanhas, os astros, porque eles receberam a noção de que há um ser supremo que criou os céus e a terra. Amém? A Bíblia Sagrada fala também, Jesus Cristo falou de gentios, que mesmo não tendo as leis de Moisés, viviam como se as tivessem, até porque a própria palavra nos afirma que a lei de Deus está escrita no coração do homem, a lei de Deus está escrita na natureza, de forma que ninguém pode se excusar do juízo do Senhor naquele dia, porque todos têm a noção da existência de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles pastores nômades, pastores que viajavam de lugar para lugar, pastores, digamos assim, itinerantes, pastores que levavam seus rebanhos à procura de pastos verdejantes, eles já tinham no seu inconsciente a noção de um pastor que haveria de descer ao planeta Terra para apacentar o seu rebanho, apacentar o seu povo, e nós estamos aqui sendo apacentados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando esses pastores nômades festejavam o Pessaque, que era a mesma Páscoa por antecipação, eles matavam um cordeiro. E em toda a narrativa do Velho Testamento, nós vemos que o cordeiro indica Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando o Cordeiro de Deus, o verbo de João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E lá no 14, no versículo 14, nós fechamos a narrativa com o seguinte fato: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, habitando entre nós, esse pastor das nossas almas foi um pastor nômade também. Ele foi um pastor itinerante também. Ele apacentou seu povo em diversos lugares. Ele apacentou seu povo, ora nas campinas, ora nas planícies, ora nas montanhas, ora nas praias, e aonde o povo estava, ali também ele estava, e aonde ele estava, o povo corria para se encontrar com ele. Jesus Cristo não teve um templo como nós temos. Jesus Cristo não teve um lugar fixo, um endereço fixo para apacentar o seu rebanho, mas ele, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
enquanto peregrinou nesta terra, ele também foi um pastor nômade, ele foi um pastor itinerante, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu acredito que os pastores nômades pressentiram que haveria de vir um sumo pastor, que segundo a profecia de Isaías e tantos outros profetas, seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém a Páscoa, ela é antes do Êxodo, mas nós vemos o Senhor nosso Deus oficializando a Páscoa, louvado seja o nome do Senhor, como um ritual comemorativo, celebrativo do seu povo, a saber, o povo hebreu. Porque a palavra Páscoa, senhoras e senhores, para quem não sabe, a palavra Páscoa significa passar além ou ir adiante. E isto aconteceu quando o povo de Deus estava escravizado no Egito. Diz a Bíblia Sagrada que depois das 9 pragas que o Senhor as derramou sobre o Egito, chega o momento do Senhor dar o desfecho final com a mortandade dos primogênitos. E diz a Bíblia Sagrada que Deus avisou a Moisés, porque Deus não faz nada sem que primeiramente avise aos seus servos. Ele avisou a Moisés que à meia-noite daquele dia 14 vai passar sobre o Egito o anjo da morte e vai matar todo primogênito da casa, mas na casa que tiver a marca do sangue, porque ao matar o cordeiro, vocês vão pegar o sangue e vão aspergir nas ombreiras da porta, e o anjo da morte vai passar à meia-noite, e a senha, o sinal da segurança, será a marca do sangue do cordeiro. A nossa segurança, senhoras e senhores, consiste em que nós somos marcados pelo sangue do cordeiro. Quantos são marcados aí pelo sangue do cordeiro? Levante a mão, adore, glorifique e exalte o nome do Senhor. Não precisamos ter medo de gato preto, não precisamos ter medo de assombração, não precisamos ter medo de demônio e nem do capeta, porque nós temos a marca do sangue do cordeiro, e aonde tem a marca do sangue do cordeiro, nem a morte se atreve a passar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora preste bem atenção, que muitos crentes ainda não têm essa marca, pois tem crentes que têm medo até de barata. Amém? Vamos continuar. Então à meia-noite passará o anjo, e a senha, o sinal, a marca, será o sangue do cordeiro. Toda casa que não tiver a marca do sangue do cordeiro, então o anjo da morte entrará, matará, ceifará o primogênito da casa. Mas toda casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte, vendo a marca, passará além, irá adiante. Então é isto que significa Páscoa: passar além ou ir adiante. E isto aconteceu. E o Senhor nosso Deus, falando também ao seu povo através de Moisés, disse: olha, vocês comam o cordeiro com sandália nos pés e com lombos cingidos, preparados para a saída. Êxodo significa saída. E haverá de ser que quando o anjo da morte passar pela casa dos egípcios e não verem a marca do sangue e destruírem os que moram na casa, a saber, os primogênitos, então Faraó vos deixará ir, mas vocês já precisam estar preparados, sandálias nos pés e lombos cingidos. Paulo nos fala sobre isso, dizendo que nós temos que ter
calçado nos pés, o sapato ou os calçados da preparação do Evangelho da paz, tendo os nossos lombos cingidos com a verdade, na nossa cabeça o capacete da salvação, na nossa mão direita a espada do Espírito, e na esquerda o escudo da fé, com os quais nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Por quê? Porque nós saímos do Egito. Egito é o mundo, Egito são as trevas, Egito é o pecado, Egito é as drogas, Egito é as orgias, Egito é aonde nós vivíamos. Mas nós saímos de lá, estamos na trajetória, indo para Canaã, já com os pés calçados, o capacete da salvação na cabeça, porque Ele já escreveu o nosso nome no livro da vida, e os nossos lombos estão cingidos com a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. João disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje você vai ser liberto da ideia errônea da Páscoa. A Páscoa do cristão, a Páscoa da igreja é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levante a mão, adore, bendiga o santo e maravilhoso nome do Senhor. Agora o Senhor Deus manda que Moisés ordene o povo para que não se esqueçam desse dia, mas que isso se torne um memorial de geração em geração, por ter sido esse o dia que o Senhor Deus escolheu para mudar a sorte do seu povo. Egito era a terra das lágrimas, Egito era a terra do sofrimento, do labor e da humilhação, e agora o Senhor os leva para Canaã, que é a cidade, é a terra, é o país, é a nação que mana leite e mel. É para lá que nós estamos indo. Portanto, o Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome, pede para o povo não esquecer o dia que saiu da escravidão do Egito. Quem se lembra do dia em que aceitou a Jesus como Salvador? A gente tem um corinho que de vez em quando a gente canta aqui, faz tempo que a gente não canta, vamos começar a cantar de novo. Foi numa segunda que Jesus tocou-me, foi numa terça que Jesus tocou-me, foi numa quarta que Jesus tocou-me. Aí as pessoas que aceitaram Jesus num desses dias vão ficando de pé. E por último, quem não se lembra da data, a gente diz: foi em algum dia que o Senhor tocou-me. Todo mundo fica de pé. Mas é muito difícil esquecermos o dia em que nós aceitamos a Jesus como Salvador, sim ou não? E isso deve ser um memorial eterno nas nossas vidas, porque foi esse dia que o Senhor escolheu para nos libertar da escravidão do Egito, da escravidão do pecado, e nos arrolar como cidadãos do céu, aqueles que vão entrar na cidade santa pelas portas naquele dia. Então este é o verdadeiro simbolismo da Páscoa. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23 a 26. A gente sempre lê esse trecho na Santa Ceia. Nós vamos agora entender qual o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa dos hebreus nós já entendemos. Agora o Senhor cumpre as leis, nos dá uma nova aliança no seu sangue, nos dá o Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós passamos a entender a Páscoa no seu sentido literal, no seu sentido verídico, no seu sentido verdadeiro, porque aqui no Novo Testamento nós vemos a realidade dos fatos. No Velho Testamento nós vemos as simbologias dos fatos, os elementos simbólicos dos fatos. Quem me entende? Quem me entende, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo de número 11,
versículo de número 23 em diante, Paulo começa dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o novo testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus é a nossa Páscoa. Na Santa Ceia, simbolicamente, nós comemos o seu corpo e tomamos o seu sangue, mas espiritualmente nós o temos todo em nossa vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei em sua casa, seu coração, cearei com ele, intimidade com ele, e ele comigo. Se alguém ouvindo a minha voz abrir o seu coração, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Jesus é a nossa Páscoa. Quando nós nos reunimos, nós celebramos a morte de Jesus Cristo através do pão e através do vinho, porque Jesus é a nossa Páscoa. Amém? Jesus é o nosso passar a lei. Quando Deus descer para julgar os moradores da terra e derramar o cálice do seu furor, o cálice da sua ira, a sua vingança sobre os moradores da terra, todos aqueles que não tiverem a expiação pelo sangue, todos aqueles que não tiverem a marca do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, serão passivos da ira de Deus, merecedores da ira de Deus, e o Senhor haverá de castigá-los segundo a sua reta justiça. Mas todos aqueles que tiverem aceitado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, terão nas suas frontes espirituais a marca do sangue do Cordeiro, e estes escaparão da ira de Deus. Pelo contrário, entrarão de posse da vida eterna. Então Jesus Cristo mostra claramente em 1 Coríntios, capítulo de número 23 a 26, que Ele é a nossa Páscoa. Agora não se trata mais da morte de um cordeiro físico, mas se trata da morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tradição romana colocou o coelho. Os romanos gostam de inventar coisas. Então o Cristo morto, até o momento do seu sepultamento, ele é tipificado pelo Cordeiro morto, Cristo morto. E na sua ressurreição substituíram o Cordeiro pelo coelho, porque o coelho é o símbolo da fertilidade. Amém? Para quem gosta da teologia da prosperidade, o coelho é uma boa opção, viu, irmãos? O coelho fala de prosperidade, de fertilidade. O coelho, ele se reproduz rapidamente. A lebre tem uma ninhada de cada vez, e assim a espécie prolifera rapidamente, assim como os cristãos também proliferaram rapidamente. 3 anos e meio depois da ascensão de Jesus aos céus, depois que Jesus subiu aos céus, todo mundo daquela época se tornou cristão, todo mundo foi evangelizado.
Então talvez por esse crescimento rápido, esse crescimento veloz, essa proliferação dos filhos de Deus, preste bem atenção, colocaram o coelho, porque reproduz rápido. É um pensamento numerológico, é um pensamento a curto prazo, produzir rápido. A nossa vontade é ver a igreja lotada rápido, é ver o mundo salvo rapidamente, sim ou não? Então coelho simboliza o quê? Fertilidade, reprodução rápida. Agora deixam de lado o cordeiro. Sabe por quê? Deixa eu te falar, é um pensamento meu, não sei se foi por isso, porque a reprodução do cordeiro é lenta, é muito lenta. Então quem vai criar ovelhas precisa ter paciência. É por isso que todo pastor precisa ter paciência. Às vezes a gente já está querendo ver a explosão demográfica da igreja, a igreja crescendo da noite para o dia como filhote de bananeira, né, irmãos? E a gente fica preocupado. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem o seu crescimento lento, porém sólido, porque ela não está sendo edificada em Roma, ela não está sendo edificada em homens, mas ela está sendo edificada na palavra de Deus. E Deus não se importa com quantidade, muito embora Ele queira salvar a todos, mas Ele quer que todos também cresçam em qualidade. Quem vive mais uma ovelha é um coelho. Lógico, claro e evidente que é a ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tiraram o cordeiro pascal e colocaram o coelho pascal. Trocaram o cordeiro e as ervas amargas, que era o alimento simbólico da Páscoa. Se nós fôssemos celebrar a Páscoa na íntegra, nós teríamos que comer aqui em Goiás o cordeiro assado, porque a Bíblia diz que não podia ser guisado nem cozido. Cordeiro assado com almeirão, com jiló, com jurubeba, com a selga e tudo que fosse amargo, menos chocolate. Amém? Mas trocaram o cordeiro pelo coelho, e agora fica essa confusão comercial, e muita gente ainda achando que o coelho é o símbolo da Páscoa. Agora preste bem atenção, os romanos fizeram isso, mas não alteraram os fatos, porque o nosso Cristo foi cordeiro antes da fundação do mundo, foi cordeiro depois da fundação do mundo, foi cordeiro antes da morte e continua sendo cordeiro depois da ressurreição. Apocalipse capítulo 5, versículo 4 até o versículo de número 8, e já vamos encerrar. Hoje não é um ensino, hoje não é pregação, como hoje é Páscoa, eu achei por bem explicar para os irmãos o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém? É só uma aula de exegese. Então vamos lá. Apocalipse capítulo de número 5, versículos 4 até o versículo de número 8, nos diz o seguinte: João dizendo: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores.
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Vamos para o 7, lá em cima. E veio e tomou o livro da mão direita ou da destra do que estava assentado ao trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes e 4 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizestes rei e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Jesus continua sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queiram os romanos que seja o coelho, Deus determinou que seja o Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Diga a tradição dos povos que é o coelho, a igreja acredita que é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com seu sangue em nós, a morte passará além, porque Jesus é a nossa Páscoa.